distribuir energia, a gente tem que calcular fator de... Por quê? Por que tem que calcular fator de potência? Por que tem que mencionar fator de potência? Nós que somos distribuidores de energia, a gente que pena com isso. A gente que pena com o negócio de fator de potência. Por que o fator de potência é reativo à perda? Sabe por quê? Porque eu tenho que fornecer aquela energia, para depois ela trocar comigo de novo. Eu tenho que ficar fornecendo aquela energia. E aquela energia do fator de potência, tá? 0,8, 0,7, 0,6, né? Que não chega a 99, que não chega a 95, aqueles 5%, 20%, 30% de energia, nós que somos distribuidores de energia, a gente tem que fornecer. Porque se eu não fornecer, aquela máquina não liga. Significa então que a demanda de energia daquele local é X vezes 1,3. Eu tenho que ter na minha bateria lá capacidade de fornecer X vezes 1,3. E o engraçado é que aquele 1,3 ele não é consumido. Aquele 1,3 é harmônico. Ele vai e volta. Ele vai e volta. Mas se ele não for, a máquina não liga. Para onde que vai esses 30% que não consome? Mas se não der para ele, não liga. São as perdas relacionadas a ele. Oi? As perdas relacionadas a fazer a força. Perda de transformação. O pior de tudo é que não perde, cara. Não perde. É uma troca. É uma troca. É como, você tem água aí? Não tem. Fala assim, ó, tem uma garrafinha d'água aqui, eu dou para você, mas você não pode beber. Mas você pode dar ela para mim, mas eu também não posso beber. Aí eu dou ela para você. Quanto de água tem aqui? Tem uma garrafa d'água, mas você não pode beber, eu não posso beber. Mas se a gente não tiver essa água indo para lá e para cá, o negócio não funciona. É isso que é o fator de potência. O entendimento do fator de potência, infelizmente, é por isso que a gente fica brigando com o cliente, a gente fica brigando com a carga do cliente, o cara botar o danado no banco de capacitores lá. Por que ele tem que botar o banco de capacitores? Porque para ele, ó, não faz a menor diferença. Botar banco de capacitores. Agora, para mim, que estou fornecendo energia, faz. Para mim, que estou fornecendo energia, porque eu tenho que aumentar minha demanda de produção em 30%. E o que significa aumentar a minha demanda de produção em 30%? Significa muita coisa. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Quem aqui toma banho? Legal. Uma vez por semana, pelo menos. Uma vez por semana. Quanto é que é um tempo razoável para um ser humano? Eu tenho que fazer a média entre ser humano masculino e ser humano feminino. Né? Mais 5 minutos. Moças, quanto tempo leva para tomar banho se não for para lavar o cabelo? 30 minutos. Rapaz, isso vai ser econômica, viu? Eu vou deixar o banho em 20 minutos. E banho é carga resistiva, é moleza. Banho é carga resistiva, é moleza. Vou ter que fazer tanto, vou ter que sofrer tanto assim. Quantos litros de água são consumidos durante 20 minutos de banho? 80. Uns 80? 100 litros. 50 litros. Em média. Uns 80 litros, não? Hã? Agora nada. A minuto mais ou menos 100 litros, mais ou menos. Depende da vazão. Né? Depende da vazão, se é pequenininha. Em média, o engenheiro, não sei se vocês já aprenderam isso, né? Mas eu aprendi isso até muito cedo com o professor de física, no meu colégio. Tem que chutar, tem que chutar. O professor de física falou, meu filho, não é assim que fala. O engenheiro não fala chutar. Tá? O engenheiro ele fala interpolar assentimento. Opa, Vamos interpolar assentimento, a quantidade de água que está ligada a um banho de 20 minutos. Na média, 100 litros. O colega falou 100 litros. 80. 250 litros. 40 litros. Tá bom. É mais ou menos por aí. Vocês estão dentro da ordem de grandeza.
150 litros. Dá 150 litros. Um banho de 20 minutos. E se eu disser para vocês que, na realidade, esse banho de 20 minutos, né, ele gasta 3.500 litros de água. O banho de 20 minutos gasta 3.500 litros de água. É porque tem a água que vai ser gasta para poder gerar. Você gasta mais ou menos uns 3.200 litros de água para gerar energia de 20 minutos por chuveiro. Gasta 3.200 litros de água. Então um banho desse de 20 minutos ele consome 3.500 litros de água. E para onde vai essa água que você consumiu no seu banho? Uma vai para o ralo, 150 litros vai para o ralo. E os outros 3.200 litros? Vai para o mar. Vai para o mar. Vai para a barragem, só que ele já veio da barragem. Então, assim, mas vai uma barragem. Vai na outra. É muito difícil você fazer a barragem uma seguida da outra. O pessoal fez no Pará agora, está dando uma zebra danada. É muito difícil. Em geral, para as barragens que tem aí, depois que a água. A Minaçu tem. Depois que você aproveita a energia potencial da água, ela vai para o rio, ela vai para o mar. Então ela vai para o mar, não dá para consumir, ela fica salgada, você estragou 3.500 litros de água. Então cada banho da gente demanda 3.500 litros de água. Por isso que está faltando água, porque os caras têm que controlar. Tem que segurar a água lá para você beber e tem que ter água também para jogar no cano para entrar na turbina para gerar energia elétrica. Aí o cara fica nessa. Tá? E no Rio de Janeiro, na minha terra, ainda tem mais um problema. Que é um problema terrível. Existem muitas indústrias que ficam na beira dos rios, perto do mar. O que acontece quando a maré é enchente? Quando a maré está cheia? O mar invade os rios. Então a água do rio fica salgada. O cara não pode usar a água salgada para resfriar a tubulação dele, porque a água salgada tem iodo, corrói pra caramba. Então o que ele é obrigado a fazer? O governo do estado do Rio de Janeiro é obrigado a abrir as comportas doidamente no horário de cheia, para que o rio empurre o mar para fora. Então gasta água à toa, só para manter o nível da água doce na beira da represa, na beira da indústria. Então gasta-se água pra caramba. Qual é a proporção de água salgada para água doce que tem no mundo? Vocês fazem uma ideia? Se você tiver um litro aqui, um litro de água que represente toda a água do mundo, você sabe quanto desse litro aqui é de água doce? 1%. 1%. Acho que é médio de 1%, eu acho. Uma colher de chá. Aí. Uma colher de chá. Não é aquela colher de sopa, não, aquela grandona. É a colher de chá. Também não é a colher de café, é a colher de chá. De 1 litro de água salgada, só uma colher de chá é de água doce. E dessa colher de chá de água doce, 30% dela está nas geleiras. 30% está nas geleiras, no Polo Norte e no Polo Sul. Você não consegue acessar. 20% dela está debaixo da terra. Já foi 50% da colher de chá. Hã? Sobra muito pouca água doce. E a matriz energética do Brasil já foi 95% de energia hídrica. Hoje não é mais. Quantos por cento é hoje? Quem sabe? 75? 70. Está chegando a 65%. E por que isso? Incompetência de planejamento. Os caras não planejaram. Aí o governo que está aí hoje, para ele não passar o carão que ele fica toda hora jogando na culpa do PSDB, porque o PSDB fez apagão, para que o governo não passe por isso, mas ele não vai esperar que ele vai passar, porque a incompetência dele já entrou no vermelho. O que ele fez?
Ele pegou então os nossos 95%, nosso consumo aumentou muito, aumentou demais. Desse 95% aqui, o que aumentou, ele colocou 30% de térmica, tem 30% de térmica, a térmica é emergencial, térmica não é para funcionar, eu trabalho em duas térmicas. A térmica é um recurso emergencial. A térmica não é para funcionar 24 horas por dia igual ela está funcionando hoje. Hoje jamais, já quase 2 anos funcionando. O governo salvou a pele do pessoal, porque estava todo mundo quebrado. A térmica estava quebrada. Porque quem fez edital para a térmica estava contando com o seguinte, que ele nunca precisasse funcionar. Ele deu um preço com energia, era um preço para ele ficar com a energia debaixo do braço, e não para ele entregar energia. Ele jamais conseguiria entregar energia por aquele preço. Se ele entregasse energia por aquele preço, principalmente com o valor do petróleo subindo, porque toda a térmica ou é movida a óleo ou é movida a gás, né? Ele não tinha dinheiro para comprar petróleo e gerar energia elétrica positivamente. Então ele vendeu um monte de energia para o governo, falando assim, opa, vou nadar no dinheiro. Só que o governo falou, ó, não tem como fornecer mais energia, você vai ter que entrar. Aí ele entrou e quebrou todo mundo, está todo mundo quebrado. Aí, como ele parou de pagar bilhões e bilhões do governo, receber bilhões e bilhões de reais do governo, que o governo tem que pagar pela diferença de energia, agora o governo gerou o que na nossa conta de energia? Aumento. Gerou as bandeiras tarifárias, que eram R$3 no máximo, que agora já passou para R$5,50. Porque o cara não sabe fazer conta. O cara não sabe fazer conta. E está errado. A bandeira tarifária vai chegar a R$55. R$55 por quilowatt extra, cada 100 kW extra que você consumir. Está errado, os caras não sabem fazer conta. Mandar a Dilma para a Indonésia. Na sua conta de R$3, a próxima conta, se cai 5, você subiu um pouquinho. Aí vai aumentando gradual e a gente não vai sentindo. Tá doido. Tá todo. É que é isso? Você sabe que esse mês aumentou 23,8%, né? Vai subir. Por enquanto. E vai subir. Hoje é 5. Sabe quanto vai aumentar esse ano? 87%. A minha previsão é 70%. Ainda falta 50% ainda. Sei não, mas se a Dilma ficar lá, vai aumentar mais. Vai aumentar. Por quê? Porque 35% da nossa energia hoje, ela vem do petróleo. 35% da energia vem do petróleo. Só que o petróleo baixou o preço. Você sabe que o petróleo saiu de $150 o barril, hoje está $72 o barril. Mas não para os brasileiros. Está $48 o barril. Mas não para os brasileiros. 48. O resto do mundo. Só que a Petrobras não passa esse dinheiro para a gente, essa diferença de dinheiro. Eles não passam. Caiu a 1/3 do que dava há 3 anos atrás, o preço do petróleo hoje. Se os caras reduzissem a 1/3, a térmica ficava viável financeiramente. Mas não fica. Não fica viável financeiramente. Então nós estamos nessa sinuca de bico hoje. Nós estamos com 35 de térmica subindo. 35 de térmica subindo, por quê? Porque todo aumento de consumo de energia hoje que se faz é em cima de térmica. Não dá mais para fazer em cima de hidroenergia. Não dá mais para fazer. Os reservatórios estão sem água e os caras já estão no... Pessoal, então vai chegar um ponto que ali o aumento vai ser tanto que elas vão fechar por si só, né? E não vai ter como elas manter as térmicas. Aí vai dar uma pane geral. Uma forma do governo fazer. Uma forma do governo fazer isso, que é a forma mais truculenta que existe, o que é? Quanto custa a cerveja hoje, 600 ml? R$4. R$7 a boa. A boa custa 7. A gente toma o quê? 4, 5 de semana? Taxa, né? Eu tomo 7, tá bom, custa R$7. Eu tomo 5, então eu gasto 35 pratos por semana de cerveja, minha mulher não me enche o saco.
Tá? Agora, vou botar as mulheres no poder, não vou botar a mulher para presidente. Ela vai lá e põe a cerveja 70 pratas. Aí você vai pagar 350. Puta, 350 de cerveja comigo, eu não dou conta. Aí você, em vez de tomar 5, você vai tomar uma. Aí vai dobrar o teu custo, porque antes você gastava 35, você vai passar a gastar 70 conto. Mas vai tomar uma cerveja só. É isso que vai acontecer com a conta de energia. Você não enche o saco da sua mulher, não enche o saco da sua filha, não enche o saco da empregada, e não enche o saco do cachorro quando ele deixa a luz acesa. Você vai começar a encher. Porque a sua conta vai ser de R$35 para R$350. Aí você vai virar aquele fiscal do Sarney, na época, mas fiscal do Sarney, você vai fiscalizar a energia elétrica. Você vai gastar a mesma coisa que você gastava antes de energia, em reais, só que você vai consumir muito menos. O problema são as indústrias, são os meus colegas da indústria. Porque o cara da indústria, se ele não... A demanda dele é a mesma. A demanda dele é louca. Eu trabalho com os caras que me fornecem uns isoladores de alumínio. Já subiu 50% a tabela dos caras. 50% subiu porque alumínio é 97% de energia elétrica. Forno de alumínio é forno de ar. Forno de alumínio, que derrete alumínio, é forno de ar. Ar voltaico. Dá a ruideira do caceta na rede. Quem está na linha de forno de ar voltaico queima computador, queima geladeira, queima tudo lá, que é uma desgraça. Mas gasta energia doidada, você só gera alumínio com forno elétrico. 50% de aumento. O isoladorzinho sem vergonha, que tem a base toda de alumínio, que é para ele pesar menos, né? 50% de aumento. Por quê? Por causa da energia. O cara viu, vou aumentar 23 só na energia. Opa, eu já lidei com inflação antes, vou meter o cacete dos preços. Não, nós temos uma das maiores reservas do mundo de bauxita. As maiores reservas do mundo de bauxita no Brasil. A gente não precisa de nada, os vizinhos não fazem isso. Brasil pode ter, mas não manda nada. Precisa de energia. Energia hoje está na base do petróleo. Se o petróleo tivesse caro, eu concordava com você. Mas o petróleo está barato. Por que o petróleo não pode barato e vai voltar para a gente? Não volta para a gente, os caras vão esperar a mão na porta do petróleo, que vai estar caro, os caras não podem tirar o preço. Então, se meter na segunda de tal, que vai sobrar para a gente. Nossa conta de energia vai subir muito. Vai dar um pano. Aqui. Não sei se você viu as profissões que seriam Para 7 anos. para 7, 15, 20, Então você pode gerar energia, você tem um monte de gente gerando energia. Né? A geração mecânica de energia é a melhor delas. Você pode gerar também energia a partir da luz do sol, que é uma malandragem aí do outro mundo. Por exemplo, a Espanha privatizou o sol. Ué? Esse cabra é ninja, hein? A Espanha privatizou o sol. Então, a Espanha privatizou o sol. Como é que a Espanha privatiza o sol? Deles. Deles. O que você gerar é deles. Ah, já se descobriram toda a Espanha e tal. Porque a Espanha também está. A Espanha parece que a nossa presidente fez um estágio com o presidente lá. Eles também estão quebradinho. A Espanha privatizou o sol. Como é que ela privatizou o sol? Toda casa tem um painel. Todas as empresas que produzem placa fotovoltaica têm que produzir a placa numerada, com número serial e pagam uma fortuna do governo. Ficou igual um cigarro no Brasil. Cigarro no Brasil tudo numerado. Então, é legal você gerar. Inclusive na Espanha você tem uma das usinas mais avançadas lá, que é uma usina que ela não usa placa fotovoltaica, mas ela usa espelho. Aquela que reflete na torre? É, aquela que reflete na torre. É aquela. Mas das usinas mais avançadas do mundo. Os caras fizeram uma torre. Colocou um monte de espelho em volta. Em cima da torre lá eles têm um coletor de sol, e aqui tem um monte de espelhos.
que ao longo do dia vai apontando para essa torre. E lá dentro da torre, os caras esquentam um fluido, e esse fluido move uma turbina. É o mesmo princípio da energia nuclear. É o princípio da energia nuclear, só que em vez de usar energia nuclear, ele usa espelho e sol. Então, isso aqui é muito legal. Está melhorando muito. Está melhorando bastante, mas não dá para tocar uma casa, por exemplo. Talvez a minha casa e a sua não dê para tocar. É uma placa fotovoltaica? Talvez sim, tem alguns problemas. O primeiro problema é que existe noite. Esse é o primeiro problema, existe noite. Então, se existe noite, significa que você não tem luz. Também é um mito, e muita gente se engana com isso. Eu trabalho um pouquinho com essas placas aí. E a gente faz uma experiência lá porque o cara quer comprar, eu quero comprar e tal. O que a gente faz? A gente tem uma bomba, tem um poço e tem uma placa dessa aqui fotovoltaica. A gente liga a bomba, pega a mangueira e joga a mangueira em cima da placa. Deixa a água cair em cima da placa. Simulando como se fosse uma chuva desgramada. Né? Funciona chovendo. Isso aqui não é problema de chuva não, é problema só de luz. Quanto mais luz você tiver, mais você converte luz em elétrico. Quanto menos luz você tiver, menos você converte luz em elétrico. Escuridão, zero. Aí de noite, você tem que ter uma bateria. E todo o nosso problema é o seguinte, bateria é cara. Bateria é cara. Painel mais caro. Tem um monte de jeito. Tem um monte de jeito de fazer. Por exemplo, lâmpada. Já tem lâmpada híbrida. Tem lâmpada híbrida. A lâmpada já é DC e AC. A lâmpada é DC e AC. Então tem lâmpada que já aceita. O que é o danado disso aqui? É o problema dos carregadores celulares que vocês têm. A gente não sabe, mas um único carregador de celular gera uma ruideira na linha desgramada. Imagina numa casa que tem 6, 7 carregadores de celular, e por exemplo, as minhas mulheres lá. As minhas mulheres deixam todos os carregadores de celular grudados na tomada, haja que houver. Haja que houver, estão todos eles grudados na tomada, porque se tirar da tomada elas perdem. Então tem que ficar o carregador, tem que ficar na tomada. Aquele carregador gera uma ruideira na rede. A qualidade de energia fica uma droga. Uma droga para você. Não dá para você usar a energia do jeito que precisava usar. Então, você tem esse problema. Isso aqui, a placa voltaica, ela gera o quê, hein? O que ela gera? 15% de rendimento. Corrente contínua. Aí a gente vai para aquela discussão do Tesla com o Edison. Já viu aquele vídeo do Tesla com o Edison? O Edison? Não? Eu tenho esse vídeo. Se vocês quiserem depois eu passo lá. O Tesla, que era um austríaco, se não me engano, ele muito inteligente, o cara muito inteligente. O cara é tão inteligente que todo enrolamento de motor que a gente tem hoje foi o Tesla que criou. O Tesla que criou o enrolamento de motor que a gente tem hoje. Não mudou nada. Mais de 150 anos. Não mudou o enrolamento de motor. É igualzinho que o Tesla criou. Igual. O Tesla queria fazer distribuição de energia em corrente alternada. Por quê? Porque ele sabia que corrente alternada dava para transformar. E que corrente contínua não dá para você transformar. Para transformar a corrente contínua, você precisa fazer o quê? Você meter um inversor no meio, meter no transformador, fazer ela virar alternada, e depois botar outro inversor do outro lado. Ou então retifica do outro lado. Então a perda é muito grande. Mas o Edison, que todo mundo acha que é o pai, foi o cara que criou a GE. O cara que criou a General Electric, foi o Edison. Esse cara queria distribuir energia em corrente contínua. Ele fez, a empresa dele, que deu origem à GE, em Nova York, distribuir energia em corrente contínua. Corrente contínua é um saco. Corrente contínua é terrível. Não sei quem já trabalhou com corrente contínua aí. Qual o limite de corrente contínua para você não tomar choque? Quem sabe? 70? Atenção. 70? 110. 100. Não, 70. Não, eu não fiz a minha pergunta direito, desculpe. A partir de que tensão de corrente contínua um ser humano segurando o borne positivo do lado, o negativo do outro, ele sente a sensação de 52 choque? volts. 52. 36. 52. 24. 110. Ah, a partir de 48. Com a mesa da linha telefônica. Qual é a tensão?
Qual é a tensão de corrente contínua que a gente usa no sistema de telefonia? Hein? Antes do ringue ou depois do ringue? 48. Mas na hora do ringue dá 110. A tensão que você usa em telefonia é 48 DC. E não é à toa que é 48 DC, porque 48 volts é tido como a tensão limite em que um ser humano sente a sensação de choque. Não é que ele não tome choque não, ele vai tomar choque, vai passar uma microampere por dentro da pessoa, mas ele não sente a sensação. Então é 48 DC. Acima de 48 DC, a pessoa já fica energizada, já consegue ter a sensação de choque. 110 mata o bichinho. 110 DC mata o indivíduo. Rapaz, eu tomei choque sem comentar. Mata. 220 então. Tchau e benção. 220 DC. 220 AC eu ponho na língua. Né? Ah. DC. Rapaz, eu já tomei choque de DC não dá não. 72. DC não dá pra fazer. O pessoal brinca, sabe com o quê? Brinca com o no break. Os caras pegam aqueles no breaks lá, põem 20 baterias de 12 volts. Né? 20 baterias de 12 volts, quanto dá? 24 vezes 10, 240 volts de corrente contínua. O cara fica brincando com aquele bagulho. O cara brinca só, fica aberta. Né? E aí ele pega, dá uma faz a instalação, tudo bonitinho e tal. Aí sai com duas fias assim, juntinho. Vem na cara lá para o pegar aqui, só bateria. Só pega tudo bateria de carro. Né? O cara brinca com corrente contínua que não é de brincadeira. Então, o problema que a gente tem, isso aqui é corrente contínua, a minha geladeira é corrente alternada, o meu micro-ondas é corrente alternada, tudo na minha casa é corrente alternada. Se eu usar isso aqui, eu já vou perder de 20, sei lá, pelo menos 15% eu perco quando eu vou transformar. Então é difícil, mas você tem que estocar energia ainda, mais difícil ainda. A energia é a bola da vez. Energia é a bola da vez. Nós estamos no ramo certo. No ramo certo. Energia bola, não sei, porque energia elétrica vocês têm um monte de coisa que você pode trabalhar, um monte. E a maioria de vocês quer trabalhar com miliampere ou microampere. Tá? A maioria de vocês não quer trabalhar com ampere. Tá? Mas está ruim quando sente cheiro de ampere. Já sentiu o cheiro de ampere? Já sentiu o cheiro de ampere? Cheiro de ampere é cheiro de fio queimado. Dá aquele cheiro assim, a gente chama aqui de cheiro de ampere. Quer dizer, está correndo ampere por lá. Porque se fosse miliampere, microampere, não cheirava. Né? Cheiro de motor queimado, então. Bota o motor para queimar. Adora botar o motor para queimar. O motor fica assim. Vibrando 60 Hz. Senta em cima dele. Né? Vibrando 60 Hz. Né? Vai queimar. Motor queimado. O bom das coisas que eu trabalho, que é energia de média e alta tensão. Quanto é que é a média de tensão? 13.8, né? 13.8 é média, está lá em cima do poste, né? 13.8 é média. Eu trabalho com média com alta tensão. O bom de trabalhar com média com alta tensão é que nada acontece assim. Tudo demora minutos ou horas para acontecer. É bom. Ih, vai estourar tudo. Aí você vê a curva de estéreis da subida. Ih, cara, desliga tudo. Desliga. Vai estourar, dá tempo de você sair correndo. Sai correndo, pode sair correndo, vai estourar tudo. Não dá para parar. Você puxa o freio, ele vai embora. Vai derrapando, não dá para ser. Por isso ele tem que ser muito bem controlado. Hoje isso é extremamente bem controlado. Eu trabalho com um negócio chamado utilities. Utilities é o supra-sumo do controle para distribuição de energia. A gente tem equipamentos hoje para distribuição de energia que é equivalente ao smartphone de vocês. Então, em cada ponto eu tenho um bagulho desse, um smartphone desse que eu vou e programo ele. Programa, ele me manda informação, ele manda WhatsApp para mim, entendeu? Manda foto, né? Vídeo, manda tudo. Eu vejo o que está acontecendo. Né? Aí ele já manda para mim assim, ó. Sabe o que significa isso, né? Vai estourar. Sim, assim é o equivalente a você falar aquela palavra com F, que todo mundo não fala o nome verdadeiro, que é ferrou. Né? Então assim é ferrou. Né? De vez em quando, uma maquininha dessa fala assim para mim, ó. Não tem essa. Né? Então, ferrou, assim é ferrou. Né? Assim é ferrou pouco.
Você ferrou muito. Ixi. Aí a maquininha às vezes mandou um negócio assim para mim. Eu falei, não dá para você saber, porque o cara entra no... Tem cara que às vezes entra no sistema muito forte consumindo. É o que está acontecendo. Qual é o horário de pico de consumo de energia? Ainda existe? Não é mais. Acho que é o dia todo. Porque como diminuiu a chuva e aumentou o calor, o pessoal entra para valer que horas? 2 horas da tarde. O ar-condicionado entra moendo. 2 horas da tarde. Todo mundo entra com máquina pesada. O que é máquina pesada? São os compressores de ar-condicionado. Aquilo é máquina pesada, fator de